Graça e paz, amado e amada de Deus. Chegamos hoje, graças a Deus, à nossa 8ª aula da matéria de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. E hoje nós veremos praticamente aqui, meus queridos, uma introdução à matéria da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Ou seja, veremos aqui alguns pontos comuns entre a pneumatologia e a soteriologia, ok? Então, na introdução aqui nós lemos que, tendo em mente que todos os homens já nascem mortos em delitos e pecados, separados de Deus, mas que em Cristo aqueles que creem são reconciliados com o Criador, mediante a ação do Espírito Santo, estudaremos a obra do Espírito Santo em relação à humanidade em duas partes, meus queridos. Primeiro, na aula de hoje, nós veremos a obra do Espírito Santo nos homens em geral, e depois, nas próximas aulas, nós estudaremos a obra do Espírito Santo em relação aos crentes e em relação à condução e ao governo da igreja, ok? Então vamos, portanto, iniciar nossa aula aqui, falando acerca da obra do Espírito Santo em relação aos homens em geral. Porque devido à sua natureza pecaminosa herdada de Adão, o homem caído por si só nunca foi capaz de achegar-se a Deus. E hoje, meus queridos, a situação é ainda mais grave, pois na chamada era pós-moderna na qual vivemos, ensinam que o pecado não existe, ensinam que não há verdade absoluta, isto é, ensinam que tudo é relativo, e o pior ainda é que ensinam que não há um padrão a ser seguido. Portanto, em atitude de deliberada rebeldia contra Deus e contra a sua palavra, as pessoas acham que são livres para fazerem o que bem entenderem, sem precisar dar satisfação a ninguém. E o que é ainda mais grave e mais lastimável é que grande parte das igrejas ditas evangélicas dos dias atuais adotam muitos dos valores podres dessa sociedade corrompida pelo pecado. E onde ficam então Deus e a Bíblia nesse contexto? É justamente neste contexto corrompido pelo pecado e cheio de rebeldia e de incredulidade que a pessoa e a obra do Espírito Santo tornam-se ainda mais importantes para a transformação do homem perdido. Tal como em todas as demais eras da humanidade, no contexto atual, a situação do Espírito Santo, aliás, a atuação do Espírito Santo é fundamental para a testificação de Cristo ao coração humano, meus queridos. Convencendo e convertendo o pecador, pois é só Ele, só o Espírito Santo e mais ninguém que é capaz de apresentar Cristo ao coração do homem perdido, conduzindo ao arrependimento e consequentemente, à salvação. Amado e amada de Deus, o mundo está cada vez pior, mas Deus continua salvando pela atuação direta do Espírito Santo no coração humano. Louvado seja Deus! Vamos, portanto, aqui, meus amados, falar aqui acerca da testificação do Filho. Porque tendo estas verdades em mente, nós iniciamos a aula de hoje falando sobre a obra do Espírito Santo em relação aos homens em geral, começando pelo testemunho dado pelo Espírito Santo ao coração do homem em relação a Jesus Cristo, o Filho de Deus e Deus, o Filho. Vamos, portanto, meus queridos, aos textos bíblicos aqui. O texto de João, capítulo 15, versículo 26, diz aqui, ó: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então o Senhor Jesus, meus queridos, prometeu aos discípulos que o Espírito Santo viria para testificar de quem? Dele próprio, Jesus Cristo. E é o Espírito Santo quem dá constante testemunho do Senhor Jesus e da sua obra consumada na cruz. E por intermédio de quem que o Espírito Santo vai dar esse testemunho de Cristo à humanidade, meus queridos? O próximo versículo responde.
e vós também testificareis. Ou seja, é por meio de nós que o Espírito Santo também testifica ao homem perdido, ok? É por meio da pregação da palavra que ele testifica. Então, eu e você somos instrumentos do Espírito Santo para a conversão do mundo. Pense no conjunto de textos bíblicos da Grande Comissão, meus queridos. Isto é, o conjunto de textos bíblicos que comissionam todos, absolutamente todos os crentes de todas as épocas a pregarem o Evangelho a todos os povos. Pensem, meus queridos, em Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Glórias a Deus. Você percebe agora que é através de você que o Espírito Santo testifica de Cristo ao mundo? Portanto, vamos falar agora, meus queridos, do convencimento operado pelo Espírito Santo. Venho falando aqui desde o início do nosso curso que não somos nós, mas o Espírito Santo quem convence o pecador quando nós pregamos a palavra de Deus. Enfim, meus queridos, chegamos ao tópico específico que trata deste assunto. O texto de João, capítulo 16, versículos do 8 ao 11, diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, meus queridos, este é um texto que fala do convencimento e do testemunho operados pelo Espírito Santo. O convencimento está explícito no texto, mas se nós analisarmos o texto mais minuciosamente, veremos que o testemunho também está bem claro neste texto, meus queridos. Por exemplo, quando o Senhor Jesus diz aqui no versículo 8 que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, o testemunho aqui é aos homens, meus queridos. Pois a sentença do versículo 9 aqui é clara. Porque não creram em mim. E quem não creu nele? Os homens, ok? Outro exemplo aqui. Quando o Senhor Jesus diz no versículo 8 que o Espírito Santo convenceria o mundo da justiça, ele está se referindo aqui ao testemunho do Espírito Santo em relação a ele próprio, Jesus Cristo. Pois a sentença do versículo 10 é esta aqui, porque não crê, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Quem voltaria ao Pai e os homens não veriam mais? Ele próprio, o Senhor Jesus, ok? Outro exemplo aqui. Quando o Senhor Jesus diz no versículo 8 que o Espírito Santo convenceria o mundo do juízo, ele está falando aqui acerca do testemunho do Espírito Santo em relação a Satanás, aquele que já está julgado e condenado. Por quê? Porque a sentença, meus queridos, do versículo 11 é esta aqui, porque já o príncipe deste mundo está julgado, ok? Portanto, quando pregamos a palavra, o Espírito Santo testifica ao coração do pecador, primeiro, acerca da condição deles próprios, acerca da condição do homem caído. Segundo, acerca do único caminho para a salvação, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E terceiro, acerca de Satanás, o príncipe deste mundo, que cega o entendimento dos homens e os engana, conduzindo-os à perdição eterna. Portanto, queridos, no dia do juízo final, não haverá desculpa para aqueles que foram convencidos pelo Espírito Santo, mas que amaram mais as trevas do que a luz e optaram por não crer no testemunho do Espírito Santo. Vamos ver agora, meus queridos, reações humanas à obra do Espírito Santo. Então, tendo em mente o que acabamos de ver, vamos estudar aqui essas possíveis reações. Então, após o testemunho
que o Espírito Santo dá no coração do pecador, há dois possíveis caminhos: crer ou descrer, aceitar ou rejeitar. E o Espírito Santo, ele respeita a liberdade humana. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas ele não força o homem a aceitá-lo. Falamos do testemunho e do convencimento operados pelo Espírito Santo. Agora falaremos acerca das possíveis reações humanas a esse testemunho e a esse convencimento que o Espírito Santo opera no coração do homem. Então a primeira, meus queridos, a primeira possível reação humana à obra do Espírito Santo, né, de que nós vamos tratar aqui é a aceitação, que é a mais sensata reação que o homem poderia ter mediante a obra do Espírito Santo. Amado e amada de Deus, saiba que você faz parte do grupo de homens e mulheres mais sábios do universo, pois não há atitude mais sábia do que ouvir a voz do Espírito Santo e render-se aos pés de Cristo, de quem o Espírito Santo testifica, e um dia isto aconteceu com você. Por isso você está aqui, diante deste computador, tendo uma aula como esta acerca do Espírito Santo. Vamos ler aqui o texto, meus queridos, de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz assim: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O processo da conversão é bastante simples, amados. O pecador ouve a pregação do Evangelho e o Espírito Santo imediatamente testifica em seu coração. Se ele aceitar o testemunho do Espírito Santo, a fé imediatamente é gerada em seu coração, produzindo assim o arrependimento, a conversão, o novo nascimento e a consequente salvação pela graça. Tudo gerado mediante a esta fé, que é gerada pela aceitação do convencimento que o Espírito Santo opera no coração do homem. Simples assim, meus queridos. Retornaremos daqui a pouco a esta transformação operada pelo Espírito Santo mediante a aceitação da sua obra. Ok? Agora vamos tratar aqui da segunda parte, que é a parte ruim. Vamos falar da segunda possível reação humana à obra do Espírito Santo, que é a rejeição. Então vejamos aqui, meus queridos. De acordo com Coder e Evans, né, a rejeição do testemunho e do convencimento do Espírito Santo por parte do incrédulo pode acarretar em 3 níveis de ofensa. Então vamos ver aqui esses 3 níveis, ou esses 3 tipos de rejeição causados aqui, meus queridos. Qual que seriam? Bem, a primeira forma, ou primeira rejeição, o primeiro tipo de rejeição ao Espírito Santo aqui é resistir ao Espírito Santo. Essa é a primeira ofensa, né, que a humanidade pode causar ao Espírito Santo por sua rejeição, né? A rejeição humana, que é o ato de resistir. Aprendemos aqui logo na primeira aula do nosso curso que o Espírito Santo ele é uma pessoa. E uma pessoa, meus queridos, e não somente isso, ele é uma pessoa educada, uma pessoa gentil, que respeita a liberdade de escolha humana. Sendo assim, ele pode ser resistido pelos homens, meus queridos, conforme o próprio texto bíblico mostra aqui em Atos 7,51. Quando Estevão diz aqui: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. E qual é o segundo tipo de ofensa, meus queridos? O segundo tipo de ofensa causado pela rejeição humana à obra do Espírito Santo é o ato de insultar ou desafiar o Espírito Santo. Vejamos.
O texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 9, diz: de quanto maior castigo cuidais, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testemunho com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Texto pesado, não é mesmo, meus queridos? Vimos que o Espírito Santo testifica de Cristo, apresentando a sua obra expiatória ao coração humano. E analisando esse texto de Coder e Evans, meus queridos, que nós lemos, eles afirmam aqui que ao recusar esse testemunho, o pecador ofende o Espírito Santo e agrava ainda mais a sua situação como réu de juízo divino, pois tal rejeição acarreta em considerar a obra de Cristo como sendo um engano, como sendo uma mentira. Com isso, os homens que rejeitam a pregação do Evangelho e o testemunho do Espírito Santo em seus corações equiparam a morte do Filho de Deus com a morte de um homem comum. E isso é muito grave, meus queridos. Eles não imaginam a quem estão ofendendo, nem o tamanho da ofensa que estão cometendo. No entanto, a ofensa mencionada nesse texto, ela é ainda maior, meus queridos, porque Hebreus, capítulo 6, e também Hebreus, capítulo 10, são textos que tratam da apostasia, ou seja, tratam de pessoas que um dia foram lavadas e remidas no sangue do Senhor Jesus, mas que vieram a negar a Ele e a sua obra. Aí, meus queridos, não tem mais volta, pois a apostasia não tem perdão. Esse, porém, é um outro assunto que merece uma aula inteira, ok? Vamos, então, falar aqui do terceiro tipo de ofensa ao Espírito Santo, que também é o mais grave tipo de ofensa causado pela rejeição humana à obra do Espírito Santo, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então vejamos mais um texto bíblico aqui. O texto de Mateus, capítulo 12, versículos 31 e 32, diz assim: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então é grave, né? Retornaremos já a esse texto já, meus queridos. Este é o pior tipo de ofensa, é o pior tipo de pecado cometido por incrédulos, pois não há perdão para aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. Uma forma comum de se cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a espíritos malignos obras feitas pelo Espírito Santo. Por exemplo, quando o Espírito Santo efetua uma cura e alguém diz que foi o diabo quem curou, isto é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, para entendermos melhor esse assunto, vamos analisar aqui o contexto deste texto bíblico aqui. Vamos lá. O texto de Mateus aqui 12, 24 e 28 diz assim: mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Então note que antes, meus queridos, do Senhor Jesus pronunciar aquela sentença pesada da blasfêmia contra o Espírito Santo, os fariseus o haviam acusado de expulsar demônio por meio de um espírito maligno. Então, o Senhor Jesus, na sequência, ele cita aqui ele pronuncia uma sentença, Então ele diz assim: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens,
Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Então, a sentença é muito severa, não é mesmo? Entretanto, nenhum crente, meus queridos, precisa se preocupar achando que blasfemou, que blasfema, ou que já cometeu alguma blasfêmia contra o Espírito Santo. Pois este, meus queridos, é um pecado cometido apenas por incrédulos. Repito, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado cometido por crentes, mas apenas por incrédulos. Vejamos o que diz aqui dois teólogos que eu prezo muito, sendo um assembleiano, isto é, um pentecostal, e outro batista tradicional. Vamos lá, o primeiro, o pentecostal aqui, é o pastor Antônio Gilberto, da Assembleia de Deus. Ele diz aqui: o pecado em apreço não pode ser cometido por ignorância. Não é cometido mediante uma fraqueza isolada, impensada. Torna-se imperdoável não porque Deus não queira ou não possa perdoar, mas porque o pecador, através deste pecado, afasta para longe de si a única pessoa, o Espírito Santo, que podia convencê-la de tal pecado. Ok? Vamos agora ao teólogo tradicional, que é Herkel Hobbes, um teólogo que eu prezo muito também. Ele diz aqui que os homens incrédulos não têm ideia do perigo em que incorrem por rejeitarem continuamente a Cristo pelo testemunho do Espírito Santo. Se blasfemam contra o Pai ou o rejeitam, resta-lhes ainda o Filho e o Espírito Santo. Se blasfemam contra o Filho ou o rejeitam, resta-lhes ainda o Espírito Santo. No entanto, se blasfemarem contra o Espírito Santo ou o rejeitarem, a quem recorrerão? Já não há para quem possam depois voltar. Nenhum cristão pode cometer este pecado. Então você vê que os dois teólogos concordam plenamente nessa questão, que não é um pecado cometido por cristão. Ok? Então, em resumo, o que os dois teólogos estão dizendo aqui é que se uma pessoa blasfema contra o Pai, ainda há o Filho que pode conduzi-lo a Deus. Se a pessoa blasfema contra o Filho, ainda há o Espírito Santo que pode conduzi-lo a Deus. No entanto, se a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, quem o conduzirá a Deus? Então o Espírito Santo é a última chance, é a última provisão, é a última instância. Portanto, aquele que blasfema contra o Espírito despreza todas, absolutamente todas as chances de provisão de Deus para a sua salvação. E isso, meus queridos, é algo seríssimo. Embora haja outras concepções acerca desse assunto, as quais considero antibíblicas, não somente esses dois teólogos que afirmam que é impossível o crente cometer o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Há grande consenso, meus queridos, entre muitos estudiosos de linha ortodoxa nesse ponto. Ainda porque o texto bíblico o confirma, né? Não dando margem a nenhuma especulação. Portanto, você não precisa se preocupar. Aliás, qualquer pessoa que tenha esse medo, né, ou essa preocupação de que se já blasfemou ou não contra o Espírito Santo, é um sinal de que não blasfemou. Por dois motivos. Portanto, guarde o que eu vou dizer aqui agora para você. E nunca se esqueça disso, amado e amada de Deus. Primeiro, se há a mínima preocupação, o mínimo temor, né, é porque o Espírito Santo ainda está convencendo a pessoa do pecado. Da pessoa que blasfemou, ele não tem essa preocupação, né? E segundo, aquele que blasfema contra o Espírito Santo, ele é imediatamente rejeitado por Deus. E quando Deus rejeita uma pessoa, esta não tem mais a mínima preocupação se pecou, se não pecou, se blasfemou, se não blasfemou, porque tal como no caso da apostasia, meus queridos, o próprio Deus retira do blasfemo toda e qualquer possibilidade de arrependimento, ok? Então, meus queridos,
eu abordei até aqui, eu abordei as duas possíveis reações humanas à obra do Espírito Santo, que é a rejeição e a aceitação. Depois nós vimos as consequências da rejeição à obra do Espírito Santo, que são consequências terríveis. Agora chega de coisa ruim, ok? Chega de desgraça. Vamos falar agora de coisa boa. Portanto, retornando e aprofundando o ato da aceitação da obra do Espírito Santo por parte dos homens, vamos estudar a obra do Consolador Divino na transformação dos homens, ok? Então, considere este e os próximos tópicos aqui, conforme eu falei, como uma introdução à doutrina da salvação, porém sob a ótica da pneumatologia. Ok? Vamos ler aqui o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Incrível é a transformação operada pelo Espírito Santo naqueles que aceitam seu testemunho e que creem no Filho de Deus. Porque há arrependimento, há conversão, há novo nascimento e tudo se torna novo em sua vida. Quando o apóstolo Paulo diz aqui que as coisas velhas já se passaram e que tudo já se fez novo, o tempo verbal no grego aqui, meus queridos, indica que houve uma mudança radical e definitiva na vida daquele que aceitou a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Certa vez, meus queridos, o pastor Cássio, que é o meu pastor, ele pregou aqui com muita propriedade, isso no ano passado, em 2015, no começo do ano, né? Ele pregou com muita propriedade no texto de Levítico, capítulo 26, versículo 10, sobre a necessidade de se livrar do que é velho para vivermos o novo de Deus. Lembro-me também que ele falou de algo parecido com o que eu vou mostrar aqui num slide agora para vocês. Então, acompanhem, meus queridos, com bastante atenção a leitura deste slide aqui, ok? Que eu vou mostrar agora. Atentem ao que dizem Charles Fife e Everett Harrison, né? No comentário Moody, desculpa. Dá até para tirar uma pregação daqui. Veja bem, olha o que eles dizem. Um novo homem que se torna uma nova criatura. Esta pessoa regenerada tem um novo nome, guarda um novo mandamento, canta uma nova canção, espera por um novo céu e uma nova terra, onde a nova Jerusalém está, onde todas as coisas são novas. Louvado seja Deus. Então tudo é novo na vida daquele que crê. E o Espírito Santo, ele torna realmente tudo novo na vida daqueles que aceitam o seu testemunho sobre o Senhor Jesus e o recebem como único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. É justamente disso que os próximos tópicos tratam, meus queridos, da obra do Espírito Santo na transformação dos homens mediante a aceitação do seu testemunho. Comecemos, portanto, falando aqui acerca do arrependimento. Então vamos ler aqui o texto de 2 Pedro 3,9, que diz assim: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então o texto diz aqui claramente que Deus não quer que nenhum homem se perca, mas que todos, absolutamente todos, cheguem ao arrependimento. E o que é, meus queridos, o arrependimento? William Taylor, que é uma das maiores autoridades na língua grega do Novo Testamento, de todos os tempos, ele diz aqui, meus queridos, o seguinte: do termo grego, né, metanoia, ou metanoia, melhor dizendo,
O termo arrependimento na Bíblia significa mudança de mente, mudança do homem interior, ou seja, trata-se de uma mudança profunda e radical da mente, incluindo as faculdades de percepção, compreensão, emoção, juízo e vontade, que o Espírito Santo opera num homem na experiência da salvação. Então, lembrando apenas, meus queridos, que a Bíblia é um texto hebraico, entendeu? A Bíblia é um texto hebraico em sua totalidade. Ou seja, mesmo o Novo Testamento, que foi escrito em grego, ele foi escrito para o hebreu. E a mente, meus queridos, e o coração para o hebreu é uma coisa só. Portanto, mudança de mente também é mudança de coração. Ou seja, metanoia, né? Trata-se da plena mudança do homem interior. Você consegue notar aqui quão profunda é a obra do arrependimento operada pelo Espírito Santo? O termo grego metanoia, que é traduzido como arrependimento, significa mudança radical de mente. No arrependimento há, portanto, uma grande transformação interna que leva o homem à conversão. E a conversão no grego, amados, significa mudança radical de direção. Ou seja, uma mudança de mente operada pelo Espírito Santo, que é o arrependimento, leva o homem a uma mudança radical de direção, que é a conversão, na qual o homem muda do pecado para a santificação. Isto é, ele muda de condição, meus queridos. Muda do diabo para Deus. Isto é, ele troca de senhores. Ele muda do inferno para o céu. Isto é, ele troca de destino. E assim por diante. Só o Espírito Santo pode operar tal obra no homem perdido. Mais ninguém. Louvado seja o nosso Deus. Bem, vamos falar agora acerca da conversão. Conforme eu já disse, se o arrependimento significa mudança de mente, a conversão significa mudança de direção. Uma mudança de direção exatamente como esta da ilustração do slide, correto? Não, meus queridos, não é uma mudança de direção como a do slide. A mudança não é bem como esta que está sendo ilustrada aqui, porque o termo epistrofê no grego é traduzido para a língua portuguesa como conversão. E esse termo significa convergir totalmente, ou seja, literalmente retornar. Ou seja, o pecador está caminhando juntamente com o mundo para uma direção. Ele está indo numa direção. E então o Espírito Santo opera nele a metanoia, que é o arrependimento, e imediatamente este pecador se converte dos seus maus caminhos. Ou seja, ele faz uma conversão completa, uma conversão de 180 graus e passa a andar na contramão do mundo, na direção contrária, conforme mostra esta ilustração aqui, ó. Esta sim é a ilustração correta, né? A ilustração adequada. Por isso, propositadamente, eu fiz essa ilustração e mudei aqui a ilustração para que você entenda o que significa o termo grego epistrofê, que significa conversão, mudança de direção, ok? Então, os seus hábitos, seus valores, sua cosmovisão, ou seja, sua visão de mundo, mudam radicalmente e entram todos em atrito com os hábitos, os valores e a cosmovisão do mundo. Neste sentido, o arrependimento ocorre, meus queridos, no interior do homem e o levam a uma conversão, a qual também se faz sentir no exterior, pois todos notam quando alguém se converte dos seus maus caminhos. Tudo muda na vida daquele que se converte ao Senhor. Mudam-se os hábitos, muda a conduta de vida, mudam as palavras, muda até mesmo a aparência e a forma de se vestir. Arrependimento e conversão são, portanto, conceitos inseparáveis. São conceitos que andam juntos. Vocês notaram que eu não consegui aqui abordar o arrependimento sem falar da conversão?
E agora eu também não consigo abordar a conversão sem falar do arrependimento. Isso porque, conforme eu já disse, o arrependimento leva à conversão. Ou seja, o arrependimento leva a uma mudança de mente, né? Uma mudança de direção. E ambos são obras operadas pelo Espírito Santo na transformação do homem perdido em servo de Deus. Então vamos ler aqui um versículo bíblico que mostra esses dois termos juntos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então a conversão completa só pode ser conquistada com a ajuda do Espírito Santo. A conversão completa implica em um completo repúdio ao pecado e uma fiel rendição a Cristo como Senhor. É o que diz aqui o dicionário Wycliffe. Então, meus queridos, eu acabei de falar aqui que o arrependimento e a conversão levam o homem a uma transformação radical, e essa transformação tem nome. O nome dessa transformação chama-se regeneração. E para quem não sabe, regeneração é o mesmo que novo nascimento. Vamos, portanto, a um texto bastante conhecido, amados, acerca da regeneração ou novo nascimento, que é o texto de Tito, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou, né, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então esta lavagem, meus queridos, regeneradora, né, e renovadora, que é operada pelo Espírito Santo, que conhecemos como regeneração ou novo nascimento, é o único meio do homem entrar no reino de Deus. É o único meio do homem ser aceito como filho pelo Pai Celestial. Vejamos outro texto clássico acerca da regeneração, meus queridos. João 3, versículos 3 e 5. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então esses, meus queridos, são dois textos paralelos que falam do mesmo conceito e que usam o mesmo símbolo para o Espírito Santo, isto é, a água. Vocês lembram da aula do símbolo do Espírito Santo? Pois bem, eu gostaria muito de analisar cada detalhe desses dois textos, mas por questão de tempo isso não será possível. Então, para concluir, meus queridos, vejamos aqui o que diz o dicionário bíblico Wycliffe da CPAD em relação. Em suma, o novo nascimento ou regeneração significa nascer do alto, ser nascido de Deus, ser gerado por Deus, ser vivificado. Esta renovação ocorre pelo poder do Espírito Santo. Todos aqueles que experimentam o novo nascimento tornam-se nova criatura. Ou seja, a obra do Espírito Santo na transformação dos homens engloba não apenas os conceitos da conversão e do arrependimento, mas também a regeneração, a fé e a justificação. E também a justificação, né? Porque a fé, meus queridos, é a justiça da graça. Ou seja, na lei era olho por olho e dente por dente. Na graça você crê e o ato de crer, né, pelo ato de crer, inclusive, né, lhe é imputado por justiça. Então partimos para a justificação, onde a justiça de Cristo nos é imputada e somos declarados justos diante de Deus. E assim muitos outros processos ocorrem em consequência um do outro no processo da salvação, meus queridos, que é operado pelo Espírito Santo. Como eu disse, a aula de hoje foi quase que uma introdução à soteriologia. Então nós vimos na aula de hoje
a obra do Espírito Santo na testificação de Cristo, na transformação dos homens. Vimos também que o ato de crer ou o ato de não crer, o ato de aceitar ou de rejeitar a obra do Espírito Santo está na mão dos homens, pois Deus, o Espírito, respeita a liberdade de escolha do homem. Entretanto, o ato de crer não é a consumação, meus queridos, mas apenas o início da nossa caminhada com Cristo. Sendo assim, as próximas aulas serão dedicadas à obra do Espírito Santo, após ele operar a transformação no homem. Ou seja, as próximas aulas serão dedicadas à obra do Espírito Santo nos crentes. Portanto, serão aulas grandemente aplicadas às nossas vidas e também às nossas necessidades, ok? Então vamos, portanto, à nossa conclusão de hoje. É o Espírito Santo quem opera o arrependimento no homem pecador, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo, regenerando-o e salvando de seus pecados. No entanto, nosso papel de cristãos é ativo nesta obra, pois somos arautos de Deus e instrumentos do Espírito Santo. Devemos, portanto, anunciar o Evangelho com a firme convicção de que quando abrirmos a nossa boca, o Espírito Santo testifica simultaneamente nos nossos corações e nos corações dos homens. Pois, afinal, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Glórias a Deus. Portanto, meus queridos, na próxima aula nós falaremos aqui acerca da obra do Espírito Santo nos crentes, parte 1. Então, leiam a Bíblia e acompanhem o estudo bíblico pela apostila, ok? Que Deus os abençoe, meus queridos. Fiquem na paz de Cristo e tenham um ótimo estudo. Façam um ótimo proveito dessas aulas, meus queridos. Sempre orem antes de iniciar a sua aula, tá bem? Peça ao Espírito Santo para iluminar a sua mente e o seu coração, para que você venha entender, praticar e viver a palavra de Deus, ok? Então, fique na paz de Cristo e até a próxima aula. Um grande abraço.